Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula será um aprofundamento e uma revisão sobre coevolução e a dispersão do reino vegetal. Eu sou o professor Ronald e vem comigo na trilha da biologia. Primeiramente, o que seria coevolução? Lembremos, coevolução é a evolução conjunta de espécies relacionadas, seja por relações ecológicas como mutualismo, predação ou competição. Mas é necessário entender inicialmente o mecanismo pelo qual a evolução trabalha. E nesse exemplo que temos aqui do lado, nós podemos perceber que é por mutação e seleção natural. Mas no exemplo, a gente vê uma população de ratos, de alguma maneira até variável, em um ambiente predominantemente cinza. Então, você tem ratos cinza e ratos brancos, mostrando a variabilidade genética entre os indivíduos, a variação genética. Mas aí alguém pode se perguntar, mas como é que surgiu essa variabilidade genética? Por mutação. Tá? Mutação é um fenômeno aleatório que acontece nos genes, modifica os genes e eles passam a expressar novas características. Por exemplo, inicialmente, provavelmente, só existiriam ratos cinzas e por causa de uma mutação no gene da cor do pelo, começaram a nascer ratos albinos. Então, a mutação ela é uma mudança na informação genética do DNA do ser. E esses indivíduos estão sob pressão do ambiente. Essa pressão do ambiente, tá, que favorece a reprodução de determinado grupo em detrimento de outro, é chamada de seleção natural. Aqui no exemplo, a seleção natural está sendo representada pela predação da raposa. A raposa, ela, por características da sua visão e por causa da questão da camuflagem, ela consegue enxergar mais facilmente os ratos albinos. E aí, o que acontece? Acontece a seleção natural. Ela vai comer primeiramente os ratos albinos e eles, por serem comidos mais cedo, não têm chance de reproduzir e deixar descendentes. Os ratos cinza, por estarem camuflados, sobrevivem mais e, consequentemente, têm maiores chances de reproduzir e deixar descendente. Assim, dentro da população geral, haverá um aumento no número de ratos cinzas em relação ao rato branco. Mas note, a partir do momento em que os ratos cinzas só geram novos ratos cinzas, a raposa também passa a ter mais dificuldade para enxergar os ratos no ambiente. E aí, dentro do grupo de raposas, que são os predadores que estão fazendo o papel de seleção natural, a gente vai ter a evolução acontecendo conjuntamente, pois só aquelas de melhor visão terão capacidade de comer os ratos cinza e assim sobreviver e deixar descendentes. Então, à medida em que os ratos evoluem para uma melhor camuflagem ao longo do tempo, a raposa coevolui, ou seja, evolui junto para tentar acompanhar essa mudança populacional. Não é uma coisa, como eu falei aqui, tentar acompanhar, não é uma coisa pensada. Tá? Como os ratos vão ficando mais difíceis de serem encontrados, consequentemente, dentro das raposas vão ter aquelas de melhor visão que vão ter vantagens e por isso sobreviverão mais. É uma coisa que vai acontecendo naturalmente, daí o nome seleção natural. E a gente consegue perceber aqui claramente o conceito da coevolução, da evolução conjunta desses dois, presa e predador, por causa da relação que existe entre eles. Existem outros exemplos de coevolução na natureza. Por exemplo, aqui na figura de cima, a lince e a lebre. Nesse caso, fica claro aqui que as lebres mais rápidas e mais bem camufladas, mais brancas em relação à neve lá em cima, terão vantagens em relação a conseguir escapar do predador. E do mesmo modo, a lince, ou gato do mato, aí, tá? Ele vai ter que ser cada vez mais rápido para conseguir alcançar essa presa. Assim haverá uma evolução conjunta tanto da presa quanto do predador. Agora, já que estamos falando de reino vegetal, vamos dar alguns exemplos relacionados aos agentes polinizadores e o grupo vegetal. Aqui, na figura de baixo, nós temos a orquídea Agraecum sesquipedale, uma orquídea que, como você pode notar aqui, apresenta um nectário bem estranho. O nectário é o local onde ela secreta açúcares para atrair o polinizador e está bem no fundo desse rabinho de trás aí
da orquídea, né, lá no fundo. E só um animal com uma língua enorme iria conseguir alcançar esse nectário. E é aí que está. Existe esse animal, tá? E esse animal é uma mariposa chamada Xanthopan morgani predicta, que é essa mariposa aqui que tem uma probóscide, um aparelho bucal, uma língua capaz de conseguir alcançar, com mais de 20 centímetros, capaz de conseguir alcançar o nectário. A gente só pode imaginar que essa probóscide, essa língua, se encaixa tão perfeitamente nessa orquídea se eles tiverem evoluído conjuntamente. Então, aqui temos mais um caso de coevolução. Os animais, as mariposas com maior probóscide, iam ter mais vantagens na alimentação no nectário e, consequentemente, ao tentarem acessar o nectário com essa probóscide longa aí, iam acabar esbarrando nos grãos de pólen da orquídea e promovendo a polinização da orquídea. Aqui a gente consegue perceber uma coevolução ligada à questão do mutualismo, pois as duas espécies têm vantagens em terem evoluído juntas. Elas apresentam aí uma troca de favores, né? A orquídea provavelmente dependa desse agente polinizador quase que unicamente para conseguir polinizar de maneira correta a sua espécie. E, consequentemente, com essa probóscide longa, essa mariposa terá mais vantagens de conseguir alimento nesse tipo de flor em relação às outras. Outro exemplo que temos é o exemplo dos beija-flores e as helicônias, que são umas plantinhas encontradas na Costa Rica e que talvez você já tenha visto por aqui como planta ornamental. Perceberam cientistas que os beija-flores da região da Costa Rica apresentavam diferentes tamanhos e curvaturas de bicos adaptadas à polinização de diferentes espécies de helicônias. E assim, ó, como você pode perceber aí, o bico consegue alcançar o nectário que fica no interior dessa folha modificada e essa bráctea que está protegendo a flor. Tá? A flor está ali dentro. Como você pode ver no vídeo. Esse vídeo mostra o beija-flor no seu momento de buscar o néctar, tá? E acaba ali encostando na flor, pegando o grão de pólen e levando para outra flor. Note que o bico do beija-flor é perfeitamente adaptado à condição de buscar o nectário nessa flor. Então existe uma relação muito próxima, tá, deles dois, do agente polinizador e da espécie a ser polinizada. Isso gera uma garantia de polinização, porque se esse beija-flor só vai nessa espécie para buscar o néctar, quando ele sai daqui dessa flor, garante-se que ele leva o grão de pólen dessa flor que está na tela para outra flor da mesma espécie, garantindo a reprodução com indivíduos que estão mais distantes e que têm menos chances de serem parentes dessa planta que foi a doadora do néctar e doadora também do pólen que esse beija-flor vai levar para longe. Outra parte da nossa aula de hoje é a parte relacionada à conquista do ambiente terrestre. Vamos aqui, com essa linha evolutiva dos grupos vegetais, discorrer sobre cada característica nova, cada característica evolutiva que garantiu o maior sucesso para as plantas ao longo do processo de dominação, de conquista do ambiente terrestre. Percebemos que as plantas têm com as algas, mais uma vez, a característica em comum de fazer fotossíntese e produzir o seu próprio alimento. Isso só é possível, pois nos cloroplastos, tanto das espécies de algas, que são os ancestrais mais próximos aí das plantas, que são também aquáticas, né? As algas são aquáticas, já as plantas são terrestres, em sua maioria. A gente percebe uma união aí por essa característica em comum, que é a fotossíntese, que só é feita por causa da clorofila, um pigmento capaz de absorver luz e transformar essa energia da luz em energia útil para que a planta produza açúcares. E isso, todas as plantas têm clorofila, A e B, como também todas as algas têm. E no primeiro grupo de plantas, o grupo mais primitivo, representantes aí mais famosos são os musgos, grupo das briófitas, nós percebemos aqui uma característica em comum com todas as outras plantas, mas que não existe nas algas, a presença de um embrião.
Por isso, todas as plantas são chamadas de embriófitas. Note aqui, os 4 grupos de plantas estão englobados por essa chave, a chave das embriófitas. As plantas, né, são seres que apresentam um embrião. Além disso, além de apresentar o embrião, as briófitas também têm os gametófitos protegidos. O anterídeo e arquegônio são as estruturas produtoras de gametas, os gametângios. E eles são formados por uma camada de células que protege os gametas. Então a gente tem aí gametângios protegidos nas briófitas, o que a gente não encontraria nas algas. É uma característica típica das plantas. Além disso, a gente consegue perceber a estrutura de trocas gasosas, tá, que existe na epiderme desses vegetais, que são os estômatos. Os estômatos são células capazes de abrir pequenos orifícios onde ocorre a entrada de CO2 para dentro da folha para participar da fotossíntese e a liberação do gás oxigênio. Então ela faz trocas gasosas e também transpira por essa estrutura chamada de estômato, que é uma estrutura presente nas briófitas e em todos os grupos vegetais. Nota-se aqui que estômato é uma estrutura de trocas gasosas com o meio aéreo e não com o meio aquático. Então a gente já percebe aí uma adaptação a trocas de nutrientes com a atmosfera. Além disso, elas apresentam esporos protegidos contra a desidratação. Um dos grandes desafios das plantas é o desafio contra a desidratação, o ambiente seco terrestre em contraste com o ambiente rico em água, né, o ambiente aquático, marinho, de onde elas evoluíram. Então, os esporos ganham aí uma proteção, uma camada de gordura que protege eles contra a desidratação. Esporos protegidos contra a desidratação começa a aparecer nas briófitas e está presente em todos os outros grupos vegetais. Nas pteridófitas, que aqui temos como exemplo as samambaias, a gente tem uma novidade evolutiva gritante, que aumentou a capacidade delas de crescerem, tá? De aumento de porte, de tamanho. É a presença dos vasos condutores de seiva para melhor distribuição dos nutrientes. São os vasos do xilema, que carregam seiva bruta, água e sais minerais, e os vasos do floema, que carregam seiva elaborada, água e açúcares produzidos na fotossíntese para distribuir para todas as células da planta. Só tem vasos condutores de pteridófitas para frente. E o que as pteridófitas têm mais além dos tecidos condutores, xilema e floema? Elas também apresentam adaptações contra a perda de água nas folhas, como a cutícula cerosa, uma cera, um lipídio que reveste a epiderme das folhas externamente e evita a perda excessiva de água por transpiração. Já é uma nova adaptação aí que a gente encontra nas pteridófitas para evitar ainda mais a perda de água. Nas gimnospermas, a grande novidade é a presença da semente. Elas conseguem produzir uma estrutura que envolve e protege o embrião e ainda carrega nutrientes para que o embrião possa germinar longe da planta-mãe. Gimnosperma significa justamente o grupo de plantas das coníferas, sequoias, pinheiros, araucárias, que tem semente nua. Gimnosperma significa semente nua. Quer dizer que a semente não tem fruto. Ele fica nos cones, chamados também de estróbilos, e caem no chão e são espalhados com a ajuda dos roedores. As sementes estão, então, desprotegidas. Agora, o gametófito, que é a estrutura produtora de gametas, está dentro desses cones, tanto o estróbilo masculino quanto o feminino, e estão protegidos, então, na planta, que no caso é a estrutura produtora de esporos, é o esporófito. Então, nas gimnospermas, a gente vê aí uma proteção do gametófito pelo esporófito, pois o gametófito continua dentro ali da planta protegidinho. Além disso, a gente tem o surgimento dos grãos de pólen, gametófitos masculinos móveis, o que gera uma independência da água para a reprodução desse grupo em diante. Então, enquanto nas briófitas e pteridófitas nós tínhamos, os gametas tinham que nadar para se encontrar, para gerar o zigoto e depois gerar um novo esporófito,
aqui nas gimnospermas e também nas angiospermas, não precisaremos mais disso, graças ao surgimento do tubo polínico com o grão de pólen, com o tubo polínico, que vai conseguir levar o gameta masculino até o gameta feminino, chamado de oosfera, sem a necessidade de água. Mais uma independência da água aí para a reprodução. Além disso, nas gimnospermas surge, como eu disse, a semente e consegue-se também um crescimento em espessura. Tá? Então a planta começa a ter tronco. E isso dá maior sustentação para suas folhas, maior capacidade de competir pela luz. A casca desses troncos é grossa e rica em lipídios, lignina, que evitam a perda de água nessa superfície do caule. Então a gente tem mais uma adaptação aí, né? Além da cutícula nas folhas, a gente tem uma estrutura lipídica revestindo a casca para evitar a perda de água. E o último grupo é o grupo das angiospermas, as plantas que continuam tendo sementes, mas agora apresentam duas novidades evolutivas bastante importantes para o seu sucesso na conquista do ambiente terrestre, que são a flor e o fruto. A flor, que funciona como atrativo para os agentes polinizadores, que a gente até viu anteriormente no vídeo lá sobre coevolução, e o fruto, que protege a semente e atrai os agentes dispersores das sementes, que vão levar a semente para longe da planta mãe. Além disso, nesse grupo, na reprodução, há uma dupla fecundação. A primeira fecundação gera o embrião e a segunda célula espermática, que chega pelo grão de pólen, vai fecundar duas células ao mesmo tempo dentro do saco embrionário, gerando uma célula triploide, que vai se multiplicar guardando reservas para a semente. Essa reserva da semente é chamada de endosperma, que no caso aqui, por ser fruto da fecundação entre uma célula espermática e mais duas células, será um endosperma triploide, que apresenta 3 conjuntos de cromossomos no seu núcleo. Essas plantas vão apresentar, então, intensa participação dos animais na sua reprodução e na dispersão das sementes, pois a gente tem aqui a flor atraindo agentes polinizadores e o fruto atraindo agentes dispersores. Para que fechemos essa nossa aula perfeitamente, vamos relembrar um pouco sobre cada ciclo reprodutivo e mostrar um pouco as semelhanças e diferenças entre eles. Nós sabemos que em todos os grupos vegetais, o ciclo reprodutivo é um ciclo reprodutivo com alternância de gerações, o que quer dizer que a gente vai ter 2 indivíduos pluricelulares reproduzindo, uma fase do ciclo com reprodução assexuada, através de esporos, e uma fase do ciclo com reprodução sexuada, com união de gametas. Então a gente vai ter uma estrutura produtora de esporos chamada de esporófito, que é diploide, aqui nesse ciclo reprodutivo das briófitas, representado aí por essa estrutura marronzinha que fica em cima do gametófito, e ela, como esporófito, tem a função primordial de produzir os esporos. Cada esporo vai ser capaz de germinar sozinho, por isso essa fase é a fase assexuada do ciclo, e gerará a segunda estrutura ou o segundo ser vivo relacionado a esse ciclo, que são os gametófitos masculino e feminino. Os gametófitos são as estruturas dos musgos que sobrevivem por mais tempo durante o seu ciclo de vida. Então, são a fase dominante desse ciclo. E a função deles é a produção dos gametas. No anterídeo, vai haver a produção de gametas natantes, que nadam, né? São os anterozoides. E no arquegônio, gametângio feminino, que fica no gametófito feminino, haverá a produção da oosfera, que aguardará o gameta masculino chegar através da sua natação aí. Por isso, note aqui a dependência da água para o encontro dos gametas que estão em cada uma dessas estruturas. Tá? E aí, através do encontro dos gametas aí, a fecundação da oosfera formará um zigoto que dará origem a um novo esporófito.
Então, os esporófitos geram esporos que germinam e geram gametófitos. Os gametófitos, por sua vez, geram gametas, fase de reprodução sexuada, porque haverá união de material genético diferente, onde ocorre a fecundação e produção de um novo esporófito. Por isso, alternância de gerações. Note aí a independência da água. No ciclo das pteridófitas, a gente tem algo muito parecido, porque a gente tem um esporófito aqui, que é a própria samambaia, agora fase dominante do ciclo, quer dizer que o esporófito é a fase que fica viva por mais tempo dentro do ciclo de vida dessa planta. Ele vai ter estruturas chamadas de esporângios ou soros, que produzem esporos por meiose. Cada esporo é capaz de gerar um gametófito hermafrodita chamado de prótamo. E nele nós teremos as estruturas anterídeo e arquegônio que produzem os gametas, já que o prótamo é um gametófito. E esses gametas, mais uma vez, vão nadar, fecundar-se, unir-se e gerar um zigoto que se multiplica, gerando um novo esporófito e finalizando o ciclo. Dá para perceber aí a semelhança? Semelhança de alternância de gerações, semelhança de dependência da água para a reprodução. E no ciclo das gimnospermas, o que temos? Também temos o ciclo com alternância de gerações. Aqui eu estou representando um ciclo de araucárias, que são pinheiros que a gente encontra na nossa região, na região do Brasil, hemisfério sul. E o que a gente vê aqui de novo, né? A gente vê o esporófito masculino e o feminino, que vão apresentar essas estruturas superiores aí, que são os estróbilos, tá? Lá na frente, aquele menor é o masculino, pois ele está produzindo gametófitos masculinos, que são o grão de pólen, e esse maiorzão aqui, que é aquele cone que a gente pendura na árvore de Natal, aquele de madeira, é o estróbilo feminino. Dentro desse estróbilo feminino, haverá a produção de esporos, que ao germinarem geram um gametófito aí dentro, um gametófito feminino. E dentro do gametófito feminino haverá a produção do gameta ou esfera, como você pode ver aí nesse pedação do estróbilo que está sendo mostrado mais na frente. Então a gente tem uma novidade aqui. Na parte masculina, o gametófito masculino agora será o grão de pólen. E o grão de pólen vai voar através do vento até o estróbilo feminino para que haja a fecundação. O gametófito masculino, então, o grão de pólen, é uma novidade evolutiva desse grupo. Tá? E ele leva os gametas masculinos lá, ó, note lá na figura, no tubo polínico que ele emite, os gametas descendo. Então, quando um grão de pólen encontra um estróbilo feminino da mesma espécie, ele vai emitir o tubo polínico, os gametas vão descer e ocorre a fecundação de um dos gametas com a oosfera, gerando o zigoto. Esse zigoto gerará o embrião, que fica dentro agora da estrutura da semente. Esse embrião estimula a produção de tecido de reserva ao redor dele e de uma casca, gerando a semente. Então, duas novidades. Ó, o pinhão, que é a semente dos pinheiros, tá? Que vai permitir que o embrião cresça longe da planta mãe, tá? E essa semente, ao germinar, gerará uma nova planta, que é um novo esporófito. Então, os gametófitos a gente quase não viu, porque eles ficam dentro dos estróbilos. O grão de pólen só que sai através do vento, sendo espalhado aí, e faz a fecundação no ciclo. E para finalizar, nós temos aqui um ciclo de angiosperma. No ciclo das angiospermas, o esporófito também é a fase dominante. E nesse esporófito, que é a própria planta, a gente vai ter, em determinado período do ano, tá, a flor, que é o órgão reprodutivo onde haverá a produção dos esporos que gerarão os gametófitos. Então, a flor é a estrutura reprodutiva das angiospermas. Essa flor que está sendo mostrada na figura é uma flor hermafrodita. Quer dizer que ela tem tanto o pistilo, que é a parte feminina, quanto o estame, que é a parte masculina. Então, ó, aqui eu estou mostrando a antera, uma das partes da estrutura masculina da flor. E nessa antera vão ser produzidos os esporos, que darão origem aos grãos de pólen. Então,
ocorre aí no esporófito a produção de esporos por meiose e esses esporos evoluem para gametófitos, os grãos de pólen. E esses grãos de pólen têm a função de encontrar com essa parte central da flor, tá? Que é constituída de ovário, estilete e estigma lá em cima. Ele pousa no estigma e emite o tubo polínico, por onde descem as células, os gametas masculinos, que vão encontrar com a oosfera aqui no meio. Ó. Essa célula verdinha do meio, aqui, ó, entre essas duas amarelas, é a oosfera, dentro do saco embrionário, o gametófito feminino. E aí ocorre a fecundação dessa oosfera, gerando um embrião, e as duas células do meio, verdinhas, lá também, ó, lá no meio, lá aparecendo dois olhinhos, vão ser fecundadas por um segundo gameta, gerando endosperma triploide, tá? Que é a reserva de nutrientes desse embrião. O embrião mais o endosperma gerarão a semente, e a partir do nascimento aí, do surgimento da semente dentro da flor, a semente estimula alguma parte da flor a crescer ao redor dela, gerando o fruto. Tá? Então, a gente tem uma novidade evolutiva aqui dentro do grupo das angiospermas, que é o fruto. O fruto nasce de alguma parte da flor que cresceu, que hipertrofiou, e vai ter, normalmente, alguma parte carnosa aí, na maioria dos frutos, que atrai os agentes dispersores. A semente que está dentro do fruto tem a capacidade de gerar uma nova planta, um novo esporófito, finalizando aí o ciclo reprodutivo. Assim, a gente finaliza a nossa aula que falou sobre coevolução e aspectos reprodutivos da conquista do ambiente terrestre pelo reino vegetal, e eu peço que nessa última parte da aula você pegue os seus exercícios do em classe, ou pelo menos pause o vídeo e tente resolver as questões que aparecem na tela, já que após esse tempo pausado, quando você der o play novamente, você poderá escutar a minha resolução guiada dessa questão. Vamos lá? Essa questão 1 é a questão da PUC de São Paulo e fala que números iguais de duas variedades diferentes de plantas da mesma espécie, variedade 1 e variedade 2, foram introduzidas em um determinado ambiente. Depois de diversas gerações, verificou-se que a variedade 1 tornara-se mais abundante. Com base nesses dados, é correto afirmar que... O que podemos perceber pelo enunciado da questão? Podemos perceber que, apesar de ser da mesma espécie, existem variedades diferentes de plantas. Então, existe uma variação entre as duas aí. E por causa dessa variação, dessa diferença na genética dessas plantas, uma delas se adaptou melhor ao ambiente. Então, a gente vai procurar o que é correto afirmar em relação a cada uma dessas variedades aí. Então, com base nesses dados, é correto afirmar que, letra A, não foi submetida à ação da seleção natural e por isso pôde aumentar em número. Pessoal, se as duas estão no ambiente, elas estão sujeitas às dificuldades de adaptação ao ambiente. Então, as duas estavam sujeitas à seleção natural. Só que por uma diferença entre elas, uma se deu melhor. É isso que a seleção natural faz através do ambiente. O ambiente favorece a reprodução de alguns indivíduos mais adaptados e, em contrapartida, desfavorece aqueles menos adaptados, e eles deixam menos descendentes e ficam menos numerosos na população. Então, essa letra A está errada pelo fato de falar que não foi submetida à seleção natural. Se você está no ambiente, você automaticamente está submetido à ação da seleção no ambiente, que Darwin falou, seleção natural. Letra B. Um sofreu mutações vantajosas induzidas pelo ambiente, tornando-se mais resistente. É fato que, como elas são variedades diferentes, cada uma carrega o seu conjunto de mudanças, de mutações que as tornaram diferentes. Contudo, a gente sabe que as mudanças no DNA, as mutações, acontecem ao acaso, quando a planta vai se reproduzir e gerar suas células lá reprodutivas através da duplicação, da divisão celular do tipo meiose. E é nesse momento que podem acontecer as mutações. Mutações são vantajosas ou não, dependendo do ambiente. Então não dá para falar que foi o ambiente que induziu as mutações. Tá? Isso aí está errado. Falar de mutação induzida.
Tá? Ambiente não induz. O ambiente recebe esses indivíduos e, por causa das mutações que ele já tem, que podem ser vantajosas ou não, um grupo vai prevalecer sobre o outro. Na letra C, apresentou maior capacidade de adaptação ao meio. Foi isso que a gente está vendo no enunciado. O que aumentou suas chances de sobreviver e de deixar descendentes. Aqui está simplesmente escrito o conceito de seleção natural. Aquele que tem maior capacidade de adaptação aumenta suas chances de sobreviver e de deixar descendentes, e assim a população evolui com um maior número de indivíduos daquela variedade. Então a resposta dessa questão é realmente a letra C. E por que não a letra D? 2 possuía maior número de alelos recessivos, que frequentemente levam à letalidade. Aqui tem um conceito de quem já estudou genética sabe. Alguns alelos recessivos, quando em duplicidade, podem gerar dificuldades, problemas genéticos, tanto em plantas quanto em animais. Então, o fato de apresentar mais alelos recessivos pode sim ser um motivo para a menor capacidade adaptativa das espécies. Só que isso não foi falado no enunciado e a gente não pode simplesmente supor que esse seja o motivo, dentre tantos outros que existem. Então essa é a nossa questão 1, resposta correta, letra C. Vamos à questão 2. Pause o seu vídeo, leia o texto, não deixe de ler o texto. Tá? Não deixe. É no texto que a gente vai achar o que não está apresentado. Né? Então, olha só, você vai ler esse texto e a questão pede. O texto não apresenta um caso de quê? Nós temos 5 conceitos aí. Coevolução, adaptação, comensalismo, competição e mutualismo. As 3 últimas alternativas são relações ecológicas que estão ligadas a essa questão de como as espécies que estão juntas, evoluem juntas, estão ligadas a essa questão ecológica das espécies. Vamos relembrar o que é cada uma dessas relações para que a leitura do texto fique mais fluida. Comensalismo é uma relação ecológica onde o indivíduo come restos deixados por outro. Então, ele se beneficia dos restos de comida deixados por outro indivíduo e aquele indivíduo que deixou os restos, para ele, tanto faz. É uma relação neutra para ele. Comensalismo. Competição, tranquilo de perceber que 2 espécies vão lutar, vão brigar, vão gastar energia para permanecer no ambiente ou para ganhar algum recurso do ambiente. E o mutualismo, a gente já havia falado no momento anterior do vídeo, é uma relação de benefício mútuo entre 2 espécies, onde uma ajuda a outra, uma recebe benefício da outra. Tá? Então, uma relação aí de duplo benefício entre espécies diferentes. Só para lembrar aí. E coevolução e adaptação já foi trabalhado anteriormente na aula. Né? Coevolução é a evolução conjunta de 2 espécies distintas. E adaptação é a capacidade de sobreviver no ambiente e de burlar aí a seleção natural, ou pelo menos conseguir vencer essa dificuldade que o ambiente impõe. Então vamos ao texto. Muitas vezes, as relações dos organismos vivos de uma comunidade surpreendem pela sua complexidade. As folhas jovens do maracujazeiro produzem substâncias tóxicas que as protegem das larvas de inseto. Gente, aqui a gente já vê que a folha do maracujá está o quê? Se adaptando ao ataque, à herbivoria desses insetos. Então a gente já vê aqui, claro, marcado nesse texto, um exemplo de adaptação. Exceto uma espécie de borboleta que consegue comer por conseguir digerir as substâncias tóxicas. Note, a borboleta, que seria um potencial herbívoro dessas folhas, também se adaptou a essa nova arma que é a substância tóxica da planta. Então, com certeza, aqui a gente consegue perceber que as espécies estão evoluindo juntas, porque uma evolui, a outra também acaba conseguindo, de alguma maneira, ali, de burlar aquela nova arma, aquela nova toxina. Então, aqui a gente tem um exemplo de coevolução. E a gente está querendo no texto, ver no texto qual conceito que não está representado. Então já vimos que a letra A e a letra B nós não podemos marcar. Essa borboleta deposita seus ovos amarelos brilhantes nas folhas do maracujazeiro. Evitam, porém, depositar os ovos onde já existem outros depositados, dificultando assim a sua alimentação. Note, a borboleta percebe pela cor dos ovos, pelo amarelo dos ovos, que já tem ovos naquela folha. E aí ela decide não botar os ovos ali para evitar, quando eles nascerem, o quê? Competição. A disputa pelo recurso que é a folha do maracujazeiro que as larvas vão comer.
Então, nessa parte aqui, a gente já consegue perceber a alternativa de competição. Há vegetais com manchas amarelas nas folhas, o que evita novos depósitos de ovos nas folhas. Então, a planta, né, ganhou uma mutação aí que permite a ela produzir pontinhos amarelos semelhantes aos ovos nas folhas, e isso burla, né? Isso deixa a borboleta confusa e ela decide não colocar os ovos ali, mesmo porque ela acha que aqueles pontinhos amarelos são novos ovos que já estão ali. Então a planta está se adaptando, está tentando aí fugir da herbivoria através dessa estratégia. É mais um exemplo, tá, de coevolução. Agora, são os nectários que, por sua vez, atraem formigas e vespas, que também comem os ovos de borboleta. Nectários são estruturas que secretam açúcares e que atraem para alimentar formigas e vespas. Mas por que a planta está fazendo esse benefício? Está propondo esse jantar ou esse almoço, vamos dizer assim, para as formigas e vespas? Porque ela vai ganhar algum benefício com isso. As formigas e vespas também comem os ovos das borboletas. Então aqui a gente consegue perceber uma relação de duplo benefício. A planta produz os nectários que dão comida para as formigas e vespas para atraí-las. E, em contrapartida, as formigas e vespas garantem uma menor taxa de herbivoria das folhas, que são a parte importante da planta, pois fazem a fotossíntese, produzindo inclusive os açúcares que vão ser disponibilizados nos nectários. Então aqui a gente consegue perceber uma relação de mutualismo. E aí a única alternativa que sobra para nós marcarmos é a letra C, que não está sendo mostrada aqui. Não tem em nenhum lugar do texto, nós vamos terminar a leitura do texto aqui, mas já dá para perceber que não tem em nenhum lugar do texto nenhum animal comendo restos deixados de alimentos deixados por outro. Tá? Então a resposta vai ser letra C. Mas vamos continuar a leitura até o final. A simples presença das formigas desencoraja as borboletas de botar os ovos nas folhas. No caso, as borboletas ficam mais resistentes no ataque ao maracujazeiro, que se tornou mais resistente ao parasita. Então aqui a gente percebe novamente aquela questão mais forte da aula, que é a coevolução. E aí, por fim, então, só sobra a letra C como resposta da questão 2. Nesse momento agora, veja que voltou para a questão 1, porque eu estou pegando do capítulo que fala sobre a conquista do reino vegetal no ambiente terrestre, as características que geraram a melhor conquista do ambiente terrestre. Então vamos pensar nos grupos vegetais a partir de agora: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Pausa o vídeo, tenta resolver, são questões abertas para você treinar a sua escrita, a sua organização das ideias, e logo após eu vou dar a resolução. Então vamos lá? Pesquisadores constataram o avanço acelerado das populações de musgos na Antártida desde 1950. Esses atribuem esse fato ao aumento de 0,5 graus Celsius, meio grau, na temperatura média, que promoveu o derretimento de grande parte das geleiras e, consequentemente, o aumento de terras livres de gelo. Além disso, também relacionam ao aumento o aumento populacional às chuvas e ventos mais frequentes. Então a gente tem aqui nesse texto de apoio, nesse enunciado, muita coisa interessante rolando. Por exemplo, a gente percebe que o aumento pequeno de meio grau Celsius na temperatura já foi suficiente para o derretimento de grande parte das geleiras, né? Porque esse é um aumento médio da temperatura, não é um aumento real. Né? Então a gente pode parar para pensar aqui, por exemplo, no aquecimento global, né? E como que ele pode gerar efeitos tão grandes com uma variação tão pequena de temperatura. Além disso, a gente percebe que mais terra ficou livre, porque as geleiras derreteram, o ambiente agora está com água na forma líquida, tá? E isso relaciona-se ao aumento populacional de um grupo de plantas aí. Chuvas e ventos. Então, mais chuvas e mais ventos são frequentes aí. Vamos ver que esses dois fatores, tanto a chuva quanto o vento, são coisas que vão promover, vão ajudar as plantas no seu processo reprodutivo. Então, na letra A, que está lá em cima à direita, ó, quais são as relações entre o aumento da frequência de chuvas e o aumento das populações de musgos? Lembrar que musgos são exemplos de briófitas. Então, a gente tem aí um exemplo de briófita. E briófita é o primeiro grupo de plantas dependente da água para o processo reprodutivo. Então, de maneira bem simples, o aumento das chuvas aumenta as chances de reprodução dos
musgos, né? Então, olha aí, o aumento da frequência das chuvas promoveu maior disponibilidade de água na forma líquida para o desenvolvimento dos vegetais. Além disso, houve o favorecimento da reprodução dos musgos, pois seus gametas masculinos, os anterozoides, nadam na água sobre o solo até os gametas femininos, a oosfera, que fica lá dentro do gametófito, chamado de arquegônio, gametófito feminino. Vamos então aqui para a letra B, no canto esquerdo da sua tela. Explique como o aumento da frequência de ventos favoreceu as briófitas. Nesse momento, precisamos novamente recorrer ao conhecimento do ciclo reprodutivo dessa planta. Quem você acha que é espalhado pelo vento nas briófitas? O gameta nada com a água, então só sobra a célula reprodutiva sendo espalhada pelo vento, os esporos. Então a gente sabe que a maior incidência de vento vai levar esporos para mais longe, vários deles, e cada um, sem necessidade de união com ninguém, é capaz de gerar um novo gametófito. Então as plantas briófitas vão se espalhar mais por causa dessa maior incidência de vento. A dispersão das briófitas, então, é feita pelo vento, que transporta os esporos dessas plantas para diferentes locais, onde germinarão e originarão, né, novos musgos. Letra C. Que outro tipo poderia ser favorecido por esses mesmos fatores? Justifique. Então, aqui, você poderia iniciar a questão falando que o outro tipo de planta que se favorece pela presença de água, porque também vai depender da água para a reprodução, quanto a presença do vento para o espalhamento dos esporos, já que os esporos não vão estar protegidos dentro das suas estruturas no esporófito, tá? Seria as pteridófitas. Então você começa as pteridófitas e explica o porquê, né? O grupo das pteridófitas, pois na reprodução sexuada dela também depende da água para a locomoção dos gametas masculinos até os femininos e depende também da dispersão dos seus esporos pelo vento. Então, resposta aí fechadinha, questão 1 resolvida. 3 e 5 do exercício do em classe último, da aula 16, para finalizar. O grupo dos répteis apresenta características adaptativas para a reprodução no meio terrestre, que não são observadas nos anfíbios, pois mostram independência da água ambiental para a reprodução, uma vez que apresentam cópula e fecundação interna. Além disso, protegem seus embriões contra a desidratação no interior de ovos com casca. Nós vemos aqui duas estruturas para proteção em ambientes secos nos répteis, né? A reprodução independente da água aí, e os ovos com casca que vão proteger aí o embrião para poder não morrer ressecado no ambiente seco. Qual grupo vegetal, vamos fazer uma analogia aqui então, apresenta, né, essas características? Justifique. Gente, qual é o grupo vegetal que a gente já vê que apresenta uma proteção do embrião? Aquele grupo que começa com as espermatófitas, né, o grupo que apresenta sementes. As gimnospermas são o primeiro grupo a ter essa independência da água, pois tem o gametófito móvel do tipo grão de pólen que se espalha pelo vento e vai até o estróbilo feminino ou cone do outro pinheiro para promover essa fecundação sem necessidade de água. Tá? Então a gente tem aí o grão de pólen surgindo e a semente protegendo o embrião, assim como o ovo com casca protege o embrião, tá? Lá dentro do ovo, a casca do ovo, né, protege o embrião. Então você vai justificar dessa maneira. Tá? O grupo das gimnospermas. Nesse grupo, os tubos polínicos ou grão de pólens, né, transportam os gametas masculinos até os femininos. Não dependem, portanto, da água ambiental para a locomoção dos gametas masculinos durante a reprodução sexuada. E os embriões são protegidos contra a desidratação no interior das sementes. Finalizou a questão, né, bem escrita, muito bonitinho aí. Podemos pular ali para a questão 5, a última dessa aula de hoje. A planta popularmente conhecida como dente de leão apresenta frutos verdadeiros muito leves e agrupados em um mesmo receptáculo floral, formando uma infrutescência. Cada fruto é afilado e alongado, tendo em uma das extremidades uma dilatação na qual se localiza a semente e na outra oposta existe uma plumagem branca. Qual estrutura da flor do dente de leão origina o fruto? Qual estrutura da flor do dente de leão origina a semente?
Então, pensando que o dente de leão agora é uma angiosperma, o órgão reprodutivo das angiospermas é a flor. E é a flor que gera a semente e, posteriormente, o fruto. Alguma parte da flor vai gerar cada uma dessas estruturas. Só quer saber qual é, né? Nós sabemos que nos frutos verdadeiros, para responder a primeira pergunta ali dentro dessa letra A, nos frutos verdadeiros, a estrutura que gera o fruto é a hipertrofia do ovário, né? Aquela parte mais gordinha no meio da flor, faz parte da estrutura feminina, né? Que a gente chama de pistilo ou carpelo. Tá? Então, aquele ovário, aquela parte de baixo ali, vai hipertrofiar, vai crescer e gerar o fruto. E qual é a estrutura da flor que origina a semente? Aí a gente tem que lembrar que a semente nasce na fecundação do embrião lá dentro do saco embrionário. Tá? Então, o saco embrionário está ali, ele também pode ser chamado de óvulo, tá? E é dentro do óvulo que está a oosfera. Após a fecundação, forma-se o embrião e essa estrutura, chamada de saco embrionário ou óvulo, é que vai dar origem à semente. Então, fique esperto com isso aí. O fruto é originado a partir do ovário e a semente é originada a partir do saco embrionário ou óvulo. Explique duas vantagens evolutivas para a dispersão das espécies em função de frutos serem leves e plumosos. Então aqui a gente vai fazer uma análise que tem a ver com a dispersão, que tem a ver com a evolução aí das características que dão vantagens para a colonização do ambiente terrestre. E aí, pensando nesse dente de leão, qual que é a vantagem dele ser plumoso e ser bem levinho? É a vantagem da semente poder ser dispersa, né, desse fruto, na verdade, porque cada uma dessas plumazinhas com a semente representa um fruto, desse fruto ser disperso pelo vento. Como é que a gente chama a dispersão de frutos pelo vento? Anemo, que quer dizer vento, coria, que quer dizer dispersão de frutos. Então, é a vantagem da dispersão pelo vento. Frutos leves e plumosos são facilmente transportados pelo ar para locais distantes da planta-mãe que os geraram. E assim não haverá competição entre indivíduos aparentados. Eles podem ir mais longe, tá? Com a ajuda do vento. Anemocoria. Então, gente, por hoje é só. Agora, não pode esquecer de fazer a tarefa mínima, hein? No plural das aulas 15 e 16, que foram essas que a gente viu aqui, setor B, e o prazo é até dia 19 de abril. Eu agradeço a paciência de vocês, peço que deixem o seu joinha, peço que acompanhem o nosso canal até o final. Obrigado e até a próxima!